Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais um dia da nossa leitura, para mais um tempo aí com a palavra. Vamos aproveitar o máximo possível do nosso tempo aqui, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e dar continuidade aqui. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse domingo. Hoje já é dia 25 de setembro, perdão. E nós sabemos, Pai, que o Senhor até aqui tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, tem nos dado saúde, paz, alegria. O Senhor tem nos direcionado, Senhor, dentro dessa leitura, tem edificado o nosso espírito. Pai, muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito já em 2022. Nós te rendemos graças, Senhor, e sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sejam elas, Senhor, coisas difíceis, sejam elas coisas fáceis, sejam elas boas ou más, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, porque assim nós podemos aprender cada dia mais com o Senhor. Obrigada, Jesus. Ministra as nossas vidas, Senhor, de maneira especial nessa noite. E que a tua palavra, Senhor, seja verdadeiramente ministrada no nosso espírito. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Vamos lá, gente, então, começar aqui. Hoje a gente começa com o texto de Mateus capítulo 12. Vai falar sobre, mais uma vez, né, os discípulos de Jesus são confrontados por causa de atitudes no sábado. Como os religiosos daquela época tinham essa perseguição, né, com aquelas pessoas que infringiam alguma das regras da Torá, que era o guardar o sábado, né? Mas eles se esqueciam que existiam também dentro da Torá algumas prescrições, né, ditas por Moisés, e que davam o entendimento de que era o trabalho para o sustento, era o trabalho para a renda ou algum tipo de trabalho desnecessário no sábado é que não podia ser feito. Mas vamos ver aqui o que vai acontecer aqui e a gente vai entender um pouquinho mais. Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 8, é o primeiro texto a respeito disso. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, o primeiro texto. O segundo texto a respeito disso também, Marcos, capítulo 2, versículo 23 ao 28. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E ele respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Lucas, capítulo 6, versículo 1 até o 5, é o outro texto. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: Por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? E Jesus lhes respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer,
e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus mais uma vez é confrontado a respeito de algum tipo de trabalho feito no sábado. E aqui, mais uma vez, tem a ver com fome, tem a ver com alguma necessidade, tem a ver com o ser humano ser totalmente beneficiado com aquilo, né? E no caso aqui tem a ver com alimentação, com sustento diário mesmo, né? Muito provavelmente os discípulos realmente estavam com fome de caminhar com Jesus ou de permanecer dias ali com Jesus, já em sua caminhada, em sua jornada de ministério, e eles tiveram fome, e eles passam por uma plantação de cereal, e eles colhem algumas espigas, e nisso, muito provavelmente, pessoas estão ali vendo a situação e acham que eles estão trabalhando no sábado. Mas não, eles não estão trabalhando no sábado, eles estão colhendo para comer no sábado. Então era algo que era uma necessidade naquele dia. Eles não tinham colhido antes para guardar numa bolsa ou num lugar onde eles pudessem ter o alimento naquele dia. Então Jesus está dizendo para aqueles fariseus que eles muitas vezes não olham para a palavra com a mesma misericórdia que Deus. Porque se Deus tivesse que realmente nos castigar pelo nosso pecado, Deus não teria misericórdia alguma do ser humano. Porque desde o início o ser humano ele é mau em si mesmo, né? Pecando contra Deus. Mas a misericórdia de Deus está sempre nos alcançando. E sempre Deus dá maneiras de que nós sejamos alcançados quando ele deseja alcançar a vida de um ser humano. Então ele cita a passagem de Davi. Quem está comigo desde o início do ano da leitura lembra dessa passagem que Davi também está com fome, fugindo de Saul, ele e mais os seus 300. Alguns homens estão ali com muita fome e o único alimento que eles têm naquele momento, junto ao sacerdote Abiatar, porque eles estão fugindo de Saul e Abiatar dá provisão para eles ali, né? O único alimento que Abiatar tinha naquele momento, naquela hora, eram os pães da presença dentro do tabernáculo. E Abiatar nem pensa duas vezes, né? Em oferecer, em deixar, permitir que Davi coma os pães da presença, porque na verdade tem a ver com uma prioridade do ser humano. Quando nós priorizamos a vida, gente, quando nós priorizamos o que Deus prioriza, que é o ser humano, que é a humanidade, que é os seus filhos, nós somos filhos e Deus vai sempre dar prioridade para os filhos. Então, quando Deus pede para nós guardarmos o sábado, o que Deus está pedindo é: entenda que eu já fiz tudo e que vocês só precisam descansar em mim. Então não trabalhem, não façam nada, passem um tempo comigo. Deus está chamando o seu povo a permanecer com Ele, pelo menos num dia específico, dar atenção à sua família, fazer o que é bom ali diante do Senhor. Isso não quer dizer que é vetado, né, todo e qualquer tipo de aparente trabalho para o meu suprimento, para minha necessidade. Se eu estiver passando fome, se alguém estiver passando por um problema de saúde, nós vamos socorrer sim, nós vamos ajudar sim, nós vamos fazer sim o que for necessário para salvar qualquer vida humana. É isso que Jesus está dizendo, que ele é Senhor até do sábado. Então Jesus, ele governa a terra, inclusive no sábado, né, sobre toda a humanidade. Então a gente precisa muito ver com o olhar de Deus no sentido da misericórdia, no sentido do ser humano mesmo. É isso que a palavra está dizendo para nós. Tem muito mais coisa, lógico, né? Eu tô falando para vocês aqui meio que a grosso modo, porque não dá tempo da gente esmiuçar cada uma das passagens, versículo a versículo, ou trazer alguns entendimentos que a palavra completa traz sobre isso, ok? Vamos para outra cura de Jesus, agora a cura do homem com a mão atrofiada. A gente começa em Mateus, capítulo 12, no versículo 9 ao 14. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? E ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão.
Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 6, mesmo texto. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. E Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. O mesmo texto em Lucas capítulo 6, versículo 6 ao 11. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. E Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Percebe? A gente acabou de falar justamente sobre a colheita, né, das espigas, e em seguida a gente tem esse texto da cura da mão atrofiada, em que Jesus realmente faz uma pergunta para todos que estão ali naquela sinagoga, dizendo: o que é permitido fazer no sábado? O que é lícito? O que vocês podem fazer no sábado? Qual é as atitudes que vocês podem tomar no sábado? E eles não sabiam responder, porque na verdade o entendimento da lei, gente, tem a ver muito mais com um coração totalmente voltado para a obediência a Deus do que a mandamentos simplesmente. A lei, ela serve para nos direcionar, mas a obediência é a melhor coisa, né? Então, o guardar o sábado tem a ver com uma obediência de entender o que Deus deseja que eu faça no sábado, que é fazer com que aquele dia seja um dia de deleite, seja um dia de me aproximar muito mais da minha família, seja um dia de eu me aproximar muito mais do Senhor, de eu passar um tempo de qualidade com Deus e com a minha família, de me alegrar porque Deus tem me dado todo o meu sustento, tudo aquilo que eu preciso. Então, não curar no sábado, não comer no sábado, não salvar uma vida no sábado, isso não tem a ver com o mandamento do Senhor, isso tem a ver com a falta de misericórdia, com a falta de entendimento, com a falta de religiosidade, né? Querendo cumprir ali uma lei à risca, deixando inclusive de salvar uma vida que está diante de você. Então, é disso que Jesus está falando. Muito cuidado. A religião, ela, ao invés de nos levar para Deus, elas têm a tendência de nos afastar de Deus. Então, nós devemos ser cristãos em todos os aspectos da vida, né? E não somente crentes nominais, né? Dizer que é crente, dizer que crente é fácil, né? Quero ver viver a vida do cristianismo, quero ver viver a vida da palavra no dia a dia, dentro da tua casa, com a tua família, com os teus vizinhos, com os teus parentes, né? Então, é essa vida que Jesus está falando para nós vivermos em plenitude, porque assim o que precisar ser feito pela vida do meu irmão, do meu lado, no sábado eu vou fazer. Estruturando o reino, Jesus começa, né, a estruturar essa pregação das boas novas, do reino de Deus. Multidões são curadas, Mateus capítulo 12, versículo 15 ao 21. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado.
em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. O mesmo texto em Marcos, capítulo 3, versículos 7 ao 12. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Então, muitas pessoas, nesse momento vão seguindo, começam a se aglomerar cada vez mais perto de Jesus, porque necessitam da cura, porque necessitam de uma restauração. E esse é o papel das multidões, As multidões, elas tendem a realmente buscar somente o benefício. É muito triste, nós vermos que o ministério de Jesus, ele foi rodeado, de discípulos, de pessoas mais próximas, de uma multidão um pouco menor que o acompanhava de perto durante todo o seu ministério, e uma multidão sempre muito grande, que era essa multidão que buscava os milagres, que buscava os pães, que buscava a provisão, que buscava o milagre, que buscava somente a bênção. E isso diz respeito a mim e a você, e a gente precisa saber qual é a nossa posição, ao redor de Jesus. Quem nós somos? Nós somos os discípulos que ficavam atentos todo o tempo e receberam o chamado e largaram tudo e foram e começaram esse treinamento da grande comissão com Jesus e disseram: Jesus, nós vamos até a morte com você, nós estamos com você e nós vamos fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Nós somos aquele pequeno grupo que acompanha os discípulos e acompanham Jesus mais de perto, que eram as mulheres, que eram as pessoas que estavam ali mais próximas de Jesus também, mas que não eram os discípulos, mas vão com Jesus até o fim também, porque desejam realmente a sua transformação, mas não estão tão próximas. Ou nós somos somente a multidão que está em busca de um milagre, que está em busca de uma bênção, que está em busca de uma cura. O que nós somos diante de Jesus? Nós queremos Jesus ou nós queremos o que Ele pode nos oferecer? Então esse tem que ser sempre o nosso olhar para o Evangelho aqui e para nos identificarmos com esses personagens, com essas pessoas que Jesus vai mostrando para nós. Aqui acontece agora a escolha dos discípulos, a escolha dos 12. Bem legal essas passagens aqui. Vamos ver os 12 discípulos então sendo comissionados aqui por Jesus, chamados, A escolha dos 12, Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 19. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Agora o mesmo texto em Lucas, capítulo 6, do versículo 12 até o 16. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu,
Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então, nesse momento, Jesus chama, comissiona esses 12 discípulos, chama-os pelo nome, diz: é vocês quem agora vai caminhar comigo durante todo o meu ministério, e eu vou treiná-los para que depois que eu morrer, eu estou falando aqui com as minhas palavras, Jesus não fala isso, mas é isso que ele começa a fazer. Ele separa 12 homens que estarão com ele diariamente, dia e noite, sendo treinados, sendo ensinados, em tudo que Jesus iria fazer durante o seu ministério até a sua morte e até depois da sua morte com a grande comissão do ID, ok? Povo reunido para o Sermão do Monte. Jesus agora, mesmo já tendo chamado os seus discípulos, começa então realmente os seus grandes ensinos, o seu grande... As palavras que Jesus começa a ensinar no seu dia a dia começam a fluir de forma muito maior a partir de agora. O povo reunido para o Sermão do Monte. Lucas capítulo 6, versículo 17, 18 e 19. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Então Jesus começa aí, ele vai para o lugar, na verdade, parou num lugar que é o chamado Sermão do Monte, que vai começar agora aqui, e existiam pessoas de diversos lugares ali da região, e não só das terras de Israel, mas inclusive das terras que eram fronteiras, porque quando fala de Tiro e de Sidom, está falando de terras que faziam fronteira com Israel. Agora a gente vai começar o texto do Sermão do Monte. E nós vamos ler somente o capítulo 5, porque o Sermão do Monte ele é o capítulo 5, 6 e 7, tá? É um texto bem extenso, mas que vale muito a pena a gente meditar com certeza, A leitura vai ser um pouquinho mais extensa, mas eu queria que você prestasse atenção, e nós vamos pegar alguns pontos hoje. Amanhã a gente continua o capítulo 6 e o 7, então a gente finaliza o Sermão do Monte, ok? Vamos lá. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus.
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derramar chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Então aqui é o primeiro trecho desse sermão chamado Sermão do Monte, né? E Jesus começa esse sermão dizendo quem é feliz nessa terra. Quem são os felizes nessa terra, né? E esse texto ele é bastante completo, né?
Eu falo que o Sermão do Monte é um texto que você passaria dias e dias e dias e dias estudando, e a riqueza, né, de detalhes que Jesus vai colocando aqui, ensinando, é maravilhosa. Então ele faz alguns bem-aventurados aqui no início, né? Ele fala do pobre em espírito, então fala de alguém que tem uma pobreza no espírito, não uma pobreza no sentido de dinheiro, né, financeiro, mas de espírito. Por quê? Porque aqueles que são pobres de espírito, eles vão ter o reino de Deus, porque Deus é quem enriquece, né, esses homens no espírito. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está falando desse consolo que vem através da volta de Jesus, através da vida eterna, né? O choro tem a ver com essa questão da angústia, da agonia de ainda viver nessa terra. Na verdade, gente, tem tanta coisa boa aqui que a gente poderia falar, que é até difícil eu exemplificar aqui, porque eu estaria sendo muito rasa, né, em falar sobre esses versículos, porque se a gente olhar palavras aqui no grego, no original, do que Jesus está realmente falando versículo a versículo, a gente teria muitas coisas boas para tirar daqui. Mas Jesus fala sobre as pessoas que são felizes, e aqui não tem a ver simplesmente com coisas naturais, né? Ele não está falando de pobre de dinheiro, ele não está falando dos que choram simplesmente no sentido do choro, né? Porque está doendo alguma coisa, ou porque perdeu alguma coisa, mas está falando de consolação que vem da vida eterna. Ele está falando de humildes, de pessoas, não tem a ver com humildade também no sentido de pobreza ou de não ter algumas coisas materiais, nada disso, está falando de humildade em Deus, né? Porque o Senhor vai dar até como herança, está falando tudo sobre a volta de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Gente, sentir fome e sede de justiça, da verdade, fome e sede da coisa certa, é só para filho de Deus, é só para bem-aventurado mesmo. Precisa compreender isso. Bem-aventurados os misericordiosos. Será que nós temos sido misericordiosos, né? Porque com a mesma misericórdia que a gente alcançar uma vida, o Senhor também tem nos alcançado. E assim sucessivamente. Jesus vai falando, agora também, já a partir do versículo 17, ele começa falando sobre essa questão da lei, né? Quantas pessoas acham, gente, que o Velho Testamento ele já deveria ter sido rasgado da Bíblia? Quantas pessoas acham que os mandamentos deixados por Moisés, a Torá, né, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles já deveriam ter sido abolidos, porque não, Jesus na cruz do Calvário cumpriu toda a lei. E não entendem que o cumprimento dessa lei é Jesus justamente nos mostrar que é possível obedecer os mandamentos deixados por Moisés, que faziam justamente menção de obediência a Deus, que fazia com que nós pudéssemos caminhar num trilho que nos leva realmente à eternidade com o Senhor. O Velho Testamento, em nada ele foi abolido. Em nada, gente, ele foi abolido. Quando a gente olha, inclusive, para os rituais cerimoniais que eram feitos ali no templo, a gente pode não ter exatamente animais sendo sacrificados, mas a representação desses animais sacrificados sou eu e você todos os dias, queimando no altar do Senhor com o nosso pecado, né? Justamente mortificando a nossa carne. Então, na minha opinião, nenhum mandamento do Senhor que foi deixado na lei, ou nenhum dos livros, dos escritos do Velho Testamento deveriam ser tirados realmente da Bíblia. Nós precisamos meditar sempre de Gênesis a Apocalipse. Quando nós paramos de meditar de Gênesis a Apocalipse, nós vamos cair em alguns erros por não conhecer a história completa, por não meditar no livro que o Senhor deixou para nós de Gênesis a Apocalipse. Deus não deixou somente o Novo Testamento, porque se fosse assim, esse livro não estaria como está nas nossas mãos. Mas nós devemos sempre estar meditando de Gênesis a Apocalipse e entender aquilo que já foi cumprido, aquilo que está se cumprindo e aquilo que ainda vai se cumprir.
o que Deus quis dizer naquele momento que ele escreveu, o que Deus quer dizer com essa palavra hoje e o que Deus quer dizer com essa mesma palavra para o futuro. Tudo isso é compreendido quando nós estamos aqui lendo e meditando na palavra. E aí Jesus vai dizer que a questão da lei, hoje, a graça, quem está comigo há mais tempo aí nos estudos que a gente faz, você quer entender a graça de Deus, você quer entender o que é a graça? A graça é justamente a possibilidade que o Espírito Santo me dá, a capacitação que o Espírito Santo me dá todos os dias de não pecar. Isso é graça. Graça não é poder pecar e depois ir lá e me arrepender ou ter um remorso e no dia seguinte voltar a pecar. Não, não, isso não é graça. Isso é safadeza mesmo, né? Desculpa o termo aqui. Isso é falta de novo nascimento. Isso é falta de realmente ter se convertido. Então, mas aquele que nasceu de novo da água e do Espírito, ele com certeza vai receber todos os dias uma porção da graça que vai fortalecer para que ele não peque contra Deus. É isso que a graça vai fazer na nossa vida. Então Jesus vai mostrar que na lei existiam regras simplesmente para os judeus seguirem, mas hoje, no tempo da graça, nós não temos simplesmente regras para nós obedecermos à risca, mas vai muito além, porque o Espírito Santo agora habita dentro de mim e de você. E o Espírito Santo então nos convence daquilo que nós não devemos fazer, que vai entristecer a Deus e que vai muito além. Vai muito além, gente. Quando ele fala do adultério aqui, por exemplo, ele fala justamente dessa questão de não obedecer um mandamento à risca, né? De ser aquela coisa mecânica, mas de pensar que Deus odeia o divórcio. Deus odeia, né, que um homem e uma mulher, eles tenham um compromisso, uma aliança eterna diante do altar de Deus e depois não passa muito tempo, eles simplesmente, por falta de compatibilidade de gênio, né, eles se separam. Não, gente, o casamento é algo muito sério, é algo muito profético, é algo muito eterno. Nós precisamos sim lutar pelos nossos casamentos, né? Existem situações específicas que o Senhor mesmo deixa na palavra, e existem tantas outras situações que a gente pode sim avaliar olhando para a palavra de Deus, e se a gente puder ajudar as vidas, né, nesse processo de casamento, a gente vai ajudar. Mas o Senhor nunca desejou o divórcio. Então, o ser humano precisa olhar para a lei com graça, com misericórdia, né, com o olhar de Cristo. O que Jesus realmente me diria nesse momento para eu fazer com meu esposo, com a minha esposa? Como é que eu devo lidar com a minha vida, né? A questão também por exemplo, do não matarás, né? Não é simplesmente você pegar ali uma arma, seja ela qual for, e ali matar uma pessoa. Não, matar vai muito além, né? Quando nós falamos uma palavra que machuca o nosso irmão, nós já estamos matando. Quando nós ficamos irados com o nosso irmão e nós agimos mal com ele, nós já estamos matando. Vai muito além, gente. O Espírito Santo, ele é tão minucioso conosco, que ele nos leva a um nível de santificação, de amor ao nosso próximo que vai além do que o mandamento simplesmente diz. Então Jesus está dizendo para nós que é possível nós obedecermos a Deus muito mais além do que simplesmente olhar para uma letra, olhar para um mandamento deixado ali por Moisés e falar, não, eu tenho que seguir isso aqui à risca. Ou não, eu não tenho mais que seguir porque agora eu estou no tempo da graça, como alguns dizem, né? E eu queria muito que as pessoas entendessem que essa graça é justamente essa capacitação que vem de Deus para não me deixar pecar. E é isso que Jesus está nos ensinando nesse trecho aqui do Sermão do Monte. Eu queria muito que você lesse esse Sermão do Monte novamente, o capítulo 5. Se possível, parasse um pouquinho a cada trecho, a cada momento, para ver o que Jesus está falando, e você pedisse para o Espírito Santo para ir te ministrando essa palavra no teu coração, né? Tem bastante coisa que a gente poderia extrair daqui, existem estudos, inclusive aí no YouTube. Eu nunca gravei nada sobre o Sermão do Monte, mas eu sei que tem coisas muito boas aí no YouTube. Se você quiser ouvir alguma ministração só sobre o Sermão do Monte, eu acho que vale muito a pena. Tá bom? Deus abençoe. Nós terminamos aqui a leitura de hoje. Amanhã a gente vai continuar e é justamente dentro do Sermão do Monte que a gente vai ainda até terminar, acho que no capítulo 7, 8. É isso mesmo. 7 e depois Lucas 6.
a gente termina em Lucas 6, que também fala um pouquinho sobre essa questão do Sermão do Monte. Tá bom, gente? Deus abençoe. Ótima noite aí para vocês, ótimo início de semana. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, tá bom?